Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, sextou cheio de notícias do Vascão. O Vasco aí muito próximo de anunciar aí o Antônio Valência e também o Latifi Blessi como novos reforços aí do clube, só falta assinar. Também vamos falar aí do Bruno César, que está a um passo de deixar o Vasco, inclusive pode assinar contrato com o seu novo clube hoje, hein? E também vamos falar aí da partida contra o Atlético Mineiro, o que esperar do Vasco. O Ramon Menezes disse que não vai se esconder do jogo, vai partir para cima do Atlético tentando buscar os 3 pontos. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar embaixo aí no inscreva-se, muito facinho, aí de graça, meu amigo. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Queria agradecer muito aqui aos nossos 110 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração, vocês continuam aqui sempre assistindo nossos vídeos, assistindo aqui diariamente todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo de coração, continue aí, que sempre eu vou tentar trazer o melhor conteúdo aqui pro torcedor vascaíno. Tem muitos outros canais melhores aí do que o meu, mas eu tento fazer o máximo possível para tentar trazer uma qualidade melhor aqui para os torcedores vascaínos e tentar melhorar a cada dia, né? Porque ninguém é perfeito, a gente erra, a gente acerta, a gente tenta sempre melhorar e trazer aqui o melhor conteúdo para você que tá me assistindo aí, você que tá sempre acompanhando. Bom, e também peço para você ativar o sininho das notificações para vocês receberem todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco vai se preparar aí para a partida contra o Atlético Mineiro e o nosso técnico Ramon Menezes falou aí da expectativa do nosso time para essa partida. Ramon Menezes deixou bem claro que não vai se esconder da partida aí contra o Atlético Mineiro e que o Vasco vai jogar como o Vasco da Gama, né? Como um time grande, como tem que ser sempre, né? O Vasco tem que tentar beliscar aí essa vitória fora de casa, já que perdeu pontos preciosíssimos jogando em casa contra o Red Bull, empatou uma partida que todos nós vascaínos acreditávamos que o Vasco iria ganhar do Red Bull e voltar para o G4. Isso não aconteceu, o Vasco somou somente um pontinho. O Vasco perdeu pontos preciosos aí jogando contra adversários que estão lá embaixo, né? Perdeu pro Coritiba, empatou com o Red Bull e perdeu aí pro Atlético Goianiense, cara. Foi inacreditável esses jogos, todos nós torcedores vascaínos estávamos esperando que o Vasco fosse vencer e se tivesse vencido essas 3 partidas hoje estaria na liderança e com folgas do Campeonato Brasileiro, ainda com jogo a menos, podendo ampliar mais ainda a vantagem dos demais. Mas a gente sabe que a qualidade do time do Vasco não é nada extraordinário, o time pelo contrário é muito limitado. Se tira 1 ou 2 peças de qualidade do time, o time fica muito limitado, fica um time muito fraco mesmo, comparado aí com times que estão lá na zona do rebaixamento. E o Ramon deve preparar algo de diferente para esse jogo contra o Atlético Mineiro, já que a estratégia de jogo dele não vem funcionando, né? O Vasco não consegue concluir aí no gol, ficou aí muitos jogos sem fazer um mísero gol, hein, pessoal? Apesar de ter o Germancano como artilheiro, voltou somente a balançar a rede aí no último domingo, mas o esquema do Ramon de ficar somente com posse de bola, voltar a bola no Fernando Miguel, isso não dá certo, já está comprovadíssimo que goleiro não arma jogo, que goleiro não é articulador da equipe. A bola tem que ficar no meio campo ali com camisa 10 e o Vasco não tem qualidade para ter a posse de bola todo o tempo, cara. Ficar voltando a bola no goleiro, na zaga toda hora é perda de tempo. Isso faz o Vasco perder jogos, faz o Vasco empatar, como empatou com o Red Bull, porque ficou um time sem reação. O Vasco não conseguiu ter um volume de jogo para conseguir vencer a partida, sendo que jogou contra um dos adversários mais fracos aí do Campeonato Brasileiro e infelizmente deixou muito a desejar e a gente não quer ver isso, a gente quer ver uma mudança aí, tanto tática quanto de postura aí dos jogadores, né? Que o Vasco parta para cima do Atlético realmente. O Atlético é o líder do campeonato, o melhor time aí do Brasil, mas em algumas partidas eles oscilam bastante e o Vasco pode se aproveitar disso aí, quem sabe sair vitorioso, se jogar certinho, né? Se não ficar com medo do adversário, pode sim tentar aí, quem sabe, beliscar uma vitória. Como eu tô falando aqui nos últimos vídeos, o Vasco tem um retrospecto muito bom contra o Atlético Mineiro, jogando lá em Minas Gerais, hein? Venceu em 2017, empatou em 2018 e venceu no ano passado. O Vasco nos últimos 3 campeonatos brasileiros está invicto aí, jogando lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro e tomara que isso continue. Bom, pessoal, agora vamos para o que interessa, né? Jogadores aí chegando e jogadores saindo do Vasco, né? O Bruno César está a um passo de deixar o Vasco.
Segundo o jornalista Fábio Azevedo, ele deve assinar hoje o contrato com o Penafiel de Portugal. O Alexandre Campelo confirmou que o jogador está na negociação muito avançada com o clube português e pode sair do Vasco a qualquer momento. Pode ser que agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo ou você esteja assistindo, o Bruno César já saiu do Vasco. O jogador deverá ser emprestado por uma temporada. Há informações que o Vasco poderia dividir os salários aí com o Penafiel, já que o jogador recebe cerca de R$200 mil no Vasco hoje. Não se sabe qual o valor que ele acertou com o Penafiel, e a proposta teria agradado sim ao Bruno César, que é um reserva aí de luxo, né, cara? O cara não faz absolutamente nada, recebe muita grana para ficar no banco de reservas, e com certeza o Vasco vai se livrar dessa bomba e ele vai embora aí por empréstimo. Vale ressaltar que o jogador tem contrato com o Vasco até 2022, uma burrada que o Alexandre Campelo fez aí em renovar o contrato com esse jogador por esse tempo tão grande, né, pessoal? Mais 2 anos o jogador tem contrato aí com o nosso clube, e esperamos que o Bruno César jogue bem lá e que o time contrate ele para ele não ter que voltar mais pro Vasco. E assim que tiver confirmação, vamos trazer aqui no nosso canal a saída tão esperada por nós torcedores vascaínos do Bruno César. Bruno César saindo, e isso abriu espaço aí para a folha salarial do Vasco, né? O Vasco que nos últimos dias aí perdeu alguns jogadores, né? Saiu o Cláudio Vinck, vai sair o Bruno César, já tinha saído o Raul, também saiu o Natan, que era jogador da base, e isso abriu uma brecha aí na folha salarial para o Vasco contratar. E segundo as informações, tanto do Alexandre Campelo, quanto que está aí correndo por todos os sites aí de todo o Brasil, o Vasco está muito perto de anunciar aí oficialmente a contratação do Antônio Valência, do equatoriano Antônio Valência, que joga de lateral, meio campo e também na ponta direita, e o outro jogador que faz as mesmas funções aí do Antônio Valência, né? O ganês Latif Blessing, que está jogando lá no Los Angeles FC da MLS no Campeonato dos Estados Unidos. Esses jogadores estão ao passo de serem anunciados aí como novos reforços do Vasco. O empresário do Antônio Valência já confirmou que a proposta do Vasco agradou demais ao jogador, e só falta aí o jogador assinar contrato com o Vasco, né? O jogador está louco para voltar a jogar, já que desde a sua saída da LDU de Quito no início do ano ele está sem time, e esperamos aí para que o jogador venha e jogue bem, né? O Vasco poderia fazer meio que um esquema igual fez com o Fred Guarim, assinar um contrato com o Antônio Valência até o final do Campeonato Brasileiro, que termina em fevereiro. Aí sim, dependendo do desenvolvimento do jogador, se ele for bem com a nossa camisa, o Vasco renova o contrato aí com o atleta tranquilamente. O Latif Blessing deverá chegar aí pro definitivo, já que o jogador gostou bastante da proposta do Vasco e tem um desejo sim de vir vestir a nossa camisa, e a gente aguarda aqui ansiosos pela confirmação aí do Vasco dessas duas contratações, porque o Vasco precisa de reforço para ontem, cara. Esses jogadores já poderiam chegar e já estrear contra o Atlético Mineiro, porque é muito necessário. Não dá mais para ver o Iago Pikachu vestindo a camisa do Vasco. O Vasco precisa também de um ponta direita. O garoto Vinícius oscila bastante, apesar de ter feito gol na última partida do Vasco. Acho que esses dois reforços chegariam aí para ser titulares absolutos do Vasco. O Blessing jogando um pouco mais avançado, como ponta mesmo, como ala, e o Antônio Valência na lateral direita, no lugar do Iago Pikachu. Seria aí um lado direito muito forte do Vasco com essas contratações. Óbvio, o Antônio Valência vai precisar de alguns dias aí de preparação para ter o recondicionamento físico, já que ele ficou parado há algum tempo, para tentar voltar também a ter tempo de bola, né? E também procurar um entrosamento melhor com os companheiros aí, com os novos companheiros, caso ele seja contratado aí pelo Vasco. E deixe aí nos comentários o que você acha aí dessas possíveis contratações que está a um passo de acontecer, pessoal. O Vasco pode anunciar a qualquer momento as contratações aí do Antônio Valência e também do Blessing, bons jogadores que vão vir aí para agregar demais ao elenco do Vasco, ao time do Vasco, e como eu falei, para serem titulares da equipe. Alexandre Campelo confirmou que os jogadores estão aí a um passo realmente de fechar com o Vasco. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixe aí nos comentários o que você acha da saída do Bruno César. Também esses dois reforços praticamente contratados, né? Só falta assinar. E também fale o que você espera da partida contra o Atlético Mineiro, hein? Na minha opinião vai ser um jogo duríssimo e o Vasco pode sim ter condições de vencer o Galo jogando lá em Minas Gerais. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.